Dando continuidade na questão 26, a gente tem uma questão que envolve a parte de cálculos químicos, a parte de soluções de relações de concentração. É uma questão ali considerada mediana para fácil. Vamos olhar o texto base, né, extrair informações daí que sejam relevantes, até para que a gente possa responder essa questão com mais tranquilidade, tá certo? Então, vamos juntos. Primeiro, vocês observam que ele diz o seguinte, ó, no processo de limpeza de uma piscina, o funcionário de um clube precisa adicionar um agente coagulante. Para isso, normalmente, ele utiliza 0,05 mol de sulfato de alumínio. Então, veja que inicialmente ele não deu a fórmula, né, que representa esse sal, que é, no caso, o agente coagulante, né, que é o sulfato de alumínio, e ele colocou que adiciona aí simplesmente 0,05 mol de sulfato de alumínio para cada metro cúbico de água. Então, meus amigos, já está dando uma proporção. Ele está dizendo assim para você, ó, para cada metro cúbico de água, que é 1.000 litros, lembra que um metro cúbico é 1.000 litros, então, para cada 1.000 litros de água, a quantidade que eu utilizo é 0,05 mols. Tudo bem? Então, se essa piscina tiver um volume maior, então você vai simplesmente, a partir desse volume maior, calcular quantos mols você vai colocar de forma proporcional. É uma relação aí que é diretamente proporcional, tá? Então, você vai focar claramente na quantidade de água que ele quer analisar, associada àquela piscina ali que ele quer simplesmente colocar agente coagulante, para descobrir quantos mols devem ser ali devidamente adicionados. Mas vamos continuar a nossa leitura. Aí veja que ele diz que o sulfato de alumínio ele tem essa fórmula L2SO43, então ele deu a fórmula de representação dessa substância. Então tá aqui, ó, a L2SO43, beleza ou não? E mesmo que ele não desse, você conseguiria também fazer uma dedução legal, porque o alumínio é do grupo 13, é da família 3A, a carga dele é mais 3, pessoal. E o sulfato é um ânion composto equivalente, é simplesmente o SO4-2. Então você pega o alumínio, que é do grupo 13, que é da família 3A, que forma um cátion trivalente, e junta ali com o sulfato, que é um ânion composto equivalente, né, que é o SO4-2, que viu ali do ácido fúrico, você simplesmente entende na formulação do composto iônico que expoente de um vira o índice do outro. E aí você vai ter, claro, aqui, ó, a L2SO4-3. Você poderia também fazer essa dedução sem problemas, tá? Mas como ele já deu, melhor ainda. Aí ele diz o seguinte, que a piscina em questão tem um volume de 4 vezes 10 a quinta litros. Então, pessoal, se a piscina tem um volume de 4 vezes 10 a quinta litros, caramba, é só você claramente determinar quantos mols de sulfato de alumínio de maneira proporcional vão precisar. Não tem mistério, pessoal. E aí, no caso, ó, eu vou fazer meios pelos extremos, que aí eu vou descobrir quantos mols, a partir desse volume de piscina, obviamente, eu vou precisar, tá? Entenda, pessoal, do ponto de vista prático, que eu posso fazer aqui meios pelos extremos, então ficaria, ó, 1.000 vezes N, ó, 4 vezes 0,05, né, é 0,2 vezes 10 elevado à quinta. Claramente, esse 1.000 passa dividindo, então fica 0,2 vezes 10 à quinta dividido por 1.000, que é 10 à terceira, né? 10 à quinta dividido pela terceira, conserva a base, subtrai os expoentes, então fica 0,2 vezes 10 elevado ao quadrado, né? 10 à quinta sobre 10 à terceira, obviamente fica 10 ao quadrado. Isso aqui, ó, vai dar 20 mols. Então, eu já descubro que a resposta é 20 mols, mas em mols. Mas ele não quer em mol, ele quer em massa. Ele quer que você determine qual é a massa em quilos correspondente a essa quantidade de mols que você definiu. Só que aí, pessoal, é só você lembrar da expressão que você pode utilizar para calcular o número de mols, onde o número de mols é mzinho, que é a massa da amostra, sobre emisão. Veja que ele quer justamente que você calcule esse mzinho, ele quer que você determine qual é a massa correspondente a um certo número de mols, que é 20. Então, o número de mols eu tenho, que é 20. Eu só preciso descobrir qual é a massa molar, porque se eu souber a massa molar, eu multiplico aqui por 20 para saber qual é a massa da amostra. E como é que eu descubro a massa molar? Simples, eu não tenho a fórmula aqui, representativa dessa substância, basta somar a massa dos átomos aí, ó. Eu só vou dar aqui simplesmente uma abertura para você visualizar melhor. Porque eu tenho aqui, ó, 2 alumínios. Aqui, ó, vamos multiplicar o número que está dentro, parece que é o número que está fora, tá? Então, 1 vezes 3, 3. E 4 vezes 3, 12. Tudo bem? Então, ó, o alumínio é 27. Então, 27 vezes 2 dá 54. O enxofre é 32. 2 vezes 3 vezes 32 dá 96. Ó, ele deu as massas aqui, tá? E o oxigênio é 16. Então, ficaria, no caso, 12 vezes 16, né, pessoal? Que daria 192. Então, se você soma esses valores aqui, meus amores, vocês vão encontrar 342, que no caso é 342 gramas por mol, né, que é a massa molar, está associada aí justamente à massa molecular. Então, esse valor aqui, ó, 342 gramas por mol. Portanto, eu vou achar esse mzinho aqui, né, que é justamente a massa da amostra em grama, tá? E essa massa aqui, se você calcular, você vai achar 6.840 gramas. E se eu quiser passar para aqui, eu divido por 1.000, ou seja, anda a vírgula 3 vezes para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, ou seja, 6,84 quilos, o que faz com que a resposta seja a letra C. Tudo bem? Eu poderia também usar a regra de 3, né? Porque eu sei que, por exemplo,
342 gramas corresponde a 1 mol, né? Essa é a massa molar, né? Que está associada aí à massa molecular. Então, 20 mols, que é a quantidade, obviamente, que eu descobri para aquele volume de água, vai ter aqui uma massa M, é a mesma coisa. E aí eu faço aqui mesmo pelos extremos, essa massa M vai dar 6.840 gramas, ou se você preferir, 6,84 quilos, como a gente já tinha deduzido. Então, uma questão aí que você consegue desenvolver com tranquilidade, beleza? Então, vamos juntos. A questão 27 é uma questão onde ele deu a forma estrutural ali, né, semicondensada de um álcool, deu a representação, e quer que você analise aí qual é o item incorreto, né? Então, é uma questão que exige aí um pouquinho de atenção. Então, vamos lá. Primeiro, quando ele diz assim, ó, letra A, existem 4 isômeros opticamente ativos, pessoal, é importante lembrar que a isomeria óptica é um tipo de isomeria espacial e é condicionado principalmente à presença do carbono quiral. Lembra que o carbono quiral é um carbono híbrido sp3, ele tem 4 ligações simples, tá? Ao ponto que ele vai ter 4 ligantes, e para esse carbono ser classificado como quiral, é preciso que esses 4 ligantes sejam diferentes entre si. Tudo bem? Lembre que quando você tem um composto que tem um carbono quiral, esse carbono quiral vai gerar 2 conformações espaciais, que são chamadas, né, respectivamente não, são chamadas de destrogiro e levogiro, que são os ditos isômeros opticamente ativos, que são classificados como enantiômeros ou enantiomorfos. E o que é isso, Erozinho? É simples. Essas duas estruturas espaciais que o carbono quiral, obviamente, é capaz de originar, eles funcionam como se você tivesse a mão direita e a mão esquerda. Então, quando você, por exemplo, coloca a mão direita na frente do espelho, a imagem que você vê não é a mão esquerda? Então, eles têm a imagem especular invertida, né? E na hora que você simplesmente sobrepõe a mão direita em cima da mão esquerda, veja que eles não são sobreponíveis, porque eles não têm plano de simetria. Tudo bem? Então, nesse caso, o carbono quiral, que é esse carbono dito assimétrico, né, sp3, com os 4 ligantes diferentes, ele vai gerar essas 2 conformações espaciais, onde um representa a imagem do outro, e não há plano de simetria. Eles não são, obviamente, sobreponíveis. Tudo bem? E aí, um dos critérios que a gente utilizou para diferenciar essas 2 conformações espaciais foi colocar eles frente a uma luz polarizada, que é aquela luz que se propaga num plano de vibração, tá? E um desses isômeros, né, pessoal, espaciais, desviou esse plano da luz polarizada no sentido que vai horário, dito para a direita, mais, que passou a ser chamado de destrogiro, né, giro para a direita. E como o seu isômero espacial tem uma estrutura espacial invertida, ele desviou a luz polarizada no sentido inverso, anti-horário. Esquerda, menos, que passou a ser chamado de levogiro, tá? Giro para a esquerda. E aí você passa simplesmente a identificar esses ditos aí, isômeros opticamente ativos. Mas, Aeronzinho, e se você tiver mais de um carbono quiral? O número de isômeros opticamente ativos é definido por essa expressão, ó, 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais que você tem. Então, claramente, se você conseguir recordar disso, você vai agora trabalhar bem, porque, vamos lá, vamos reconhecer quantos carbonos quirais eu tenho. Veja, esse aqui eu sei que não é, ó, porque ele tem 3 ligantes iguais, CH3. Esse aqui eu sei que não é, porque já tem uma dupla. E esse aqui também, ó, tem uma dupla além de ter 2 ligantes iguais. Agora, esse aqui, ele é. Veja que ele tem 4 ligantes diferentes. Ele tem o OH, ele tem o metil, ele tem o hidrogênio e tem todo esse grupo aí que está representado à direita. E esse outro também é quiral, esse aqui, ó. Ele tem, no caso, o metil, ele tem o hidrogênio, tem todo esse grupo aí, ó, CH, dupla CH2, né, que é o vinil, e tem todo esse grupo aí do lado, simplesmente esquerdo. Então, eu tenho 2 carbonos quirais. Então, no caso aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vai dar 4 isômeros opticamente ativos, ao ponto que você tem aí, ó, como condição esse item verdadeiro, mas ele quer o item incorreto. Se ele quisesse o número de isômeros opticamente inativos, você estaria calculando a metade, 2 elevado a n sobre 2, tá? De forma que você lembra que quando você junta o destrogiro e o levogiro em quantidades equimolares, eles se inativam opticamente por compensação externa. Você chama isso de mistura racêmico-racemato. Ou seja, a quantidade associada aí aos isômeros opticamente nativos é a metade dos isômeros ativos, tudo bem? Por isso que fica 2 elevado a n ali sobre 2, beleza? Mas vamos lá, vamos seguir. Trata-se de um isômero de função do composto aí citado. Veja, meus amores, eu acho que o primeiro passo é você verificar qual é a fórmula molecular que você tem aqui, né? Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então você tem C6, beleza? Ó, 3 com mais um 4, com mais um 5, com mais 3, 8, com mais um 9, com mais um 10, 12 hidrogênios e um oxigênio. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, confirmando os hidrogênios, 3, 4, 5, 6, com 3, 9, com 10, 12. Será que essa estrutura aqui representada também tem a minha fórmula molecular? Porque eles só vão 6 números se eles tiverem a minha fórmula molecular. E aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, beleza.
3 com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9, com mais 1, 10, com mais 2, 12, um oxigênio. Então, eles são isômeros. Mas eles são isômeros de quê? Veja que aqui você tem um carbono saturado ligado ao H. É um álcool. Inclusive, a própria questão já tinha dito que era um álcool. E quando você tem, no caso, um oxigênio entre carbonos, pessoal, sem que esse carbono seja carbonílico, né? Sem que esse carbono seja C duplo O, quando você tem um oxigênio entre carbonos, aí funcionando como heteroátomo, você tem uma função éter. Então, veja, eles têm a mesma forma molecular, mas eles pertencem a funções diferentes. Então, eles são isômeros de função sim. Então, esse item é um item verdadeiro. Beleza? Vamos seguir. Vamos agora verificar a letra C. Ele diz na letra C que há um isomerismo com esse álcool. Vamos verificar primeiro se a forma molecular é a mesma, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, beleza, C6. 1 com mais 2, 3, com mais 2, 5, 6 com 3, 9, com 10, com mais 2, 12 hidrogênios e um oxigênio. Tudo bem. Alguém tem a forma molecular. Mas tem um problema, galera. E eu gostaria que vocês... Não é um problema, é uma análise bem interessante, né? Veja que aqui nesse álcool, o OH está no carbono 2. Ó. Eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, né? Aí, ó, 4, 5. A cadeia principal ela vai incluir o carbono que tem um grupo funcional, que no caso aí é o OH, também incluindo ali as duplas. Então, você tem essa cadeia principal, onde o OH está no carbono 2. Se você perceber a estrutura que foi sugerida aqui, ó, o OH está no carbono 1, ele está logo na extremidade, pessoal. É a mesma estrutura de organização da cadeia, só que o que está diferindo é a posição do OH. Enquanto aqui está na posição 2, aqui está na extremidade, na posição 1. Então, é um isômero de posição. Eles têm a mesma função, que obviamente ambos são álcools. Eles têm a mesma cadeia. Se você montar a cadeia, você vai perceber que eles têm a mesma organização, né? Plana associada à cadeia. Eu vou colocar para vocês verem, ó, tem aqui, ó, CH2, CH2, CH ligado ao CH3, né? Para depois vir aqui, ó, simplesmente, deixa eu só dar uma apagada, CH, CH2, tudo bem? Veja do ponto de vista prático que eles têm a mesma condição. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem um radical metil na posição 3. Você simplesmente tem ambas cadeias insaturadas, né? Porque tem uma dupla aí entre carbonos, beleza ou não? Então, sem maiores mistérios de você simplesmente associar. Veja do ponto de vista prático também que você tem uma cadeia que é aberta. Então, eles têm a mesma função, ambas são álcools, né? Tem a mesma classificação de cadeia, ambas têm cadeia aberta, ambas são ramificadas, né? Porque tem um radical metil aqui ramificando, ambas são simplesmente saturadas, porque tem uma dupla de carbonos, ambas são homogêneas, não tem heteroátomos, mas o que altera entre eles? É a posição do H. Então, a gente diz que são isômeros de posição quando eles têm a mesma função, têm a mesma classificação de cadeia e diferem só com a posição ali, por exemplo, ou do grupo funcional, ou da insaturação, ou de uma ramificação. No caso aqui, a diferença foi a posição do grupo funcional, foi o H, por isso que eles são isômeros de posição sim, então esse item ele é verdadeiro. Tudo bem? Trata-se de isômero de cadeia do álcool ciclohexanol. Pessoal, o álcool ciclohexanol, se você observar, ciclo X é um ciclo com 6 carbonos, an, ligação simples, então você tem aqui ó, esse hexano, né? Seria o hexano se você tivesse 6 carbonos só com ligação simples de carbonos. Mas como é ciclohexanol, tem que ter, obviamente, o OH caracterizando aí a função álcool. Então, o ciclohexanol é esse garotinho aqui, ó. Será que ele é isômero desse álcool representado acima? Vamos visualizar. Aqui eu tenho CH2, CH2. Ó, cada carbono desse está fazendo 2 ligações dentro da cadeia fechada, ele precisa de mais 2 hidrogênios para se estabilizar, né? Então, ele tem aqui ó, um total simplesmente de 6 carbonos, C6, 2 com 2, com 2, com 2, 10, com mais um 5, com mais um 12. Ó, só para vocês terem ideia. Ó, 2 com mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10, com mais um aqui, ó, desse CH, 11, com mais um aqui, 12, tá? E oxigênio, eles são isômeros sim, eles têm a mesma forma molecular. Só que no caso aqui, ó, essa cadeia ela é fechada, enquanto a cadeia ali é aberta. Eles têm a mesma função, ambas são álcools, mas diferem quanto à classificação de cadeia. Então, claramente, eles são isômeros de cadeia. Perfeito. Então, até por eliminação, apesar de ser uma questão muito técnica, né, você iria chegar à alternativa letra E, que deve ser aí, obviamente, o gabarito, né, da alternativa incorreta, quando ele diz que tem isomeria cis e trans na dupla. Veja, a isomeria cis e trans, que é a chamada isomeria geométrica, né, é um tipo de isomeria espacial. E em cadeias abertas, quando você tem uma cadeia de carbonos, é preciso que você tenha uma dupla entre carbonos, de tal maneira que essa dupla, por ter uma pi, não permite que o carbono rotacione, né, não permite. E aí, quando você traça uma linha imaginária cortando esses carbonos, você tem que entender que você vai ter um ligante em cima do plano e um ligante abaixo, ou se preferir, à frente e atrás. Então, esse carbono vai ter o ligante R1, aqui o ligante R2, e esse aqui vai ter o ligante R3 e vai ter o ligante R4. Tudo bem? Então, quando você não pode girar, obviamente, os carbonos, porque há ali uma pi que impede esse giro, né?
você tem que entender o seguinte, que você está cortando essa região ali do plano em duas partes, e se esse R1 for diferente desse R2, e esse R3 for diferente desse R4, você tem uma diferença espacial. Porque, obviamente, eles vão estar ocupando regiões de espaço diferentes e vão ser ligantes diferentes. Se o ligante for o mesmo, obviamente não há diferença espacial. A questão é, como não dá para girar, se eu simplesmente pego o R1 que está em cima e coloco embaixo, e pego o R2 que está embaixo e coloco em cima, eu estou gerando uma nova conformação espacial onde os mesmos ligantes vão estar posicionados espacialmente em regiões diferentes. Então, eu estou gerando um isômero espacial. Se eu pudesse girar, obviamente não mudaria nada, porque eu só estaria girando. Então, tanto faz eu colocar o ligante em cima ou embaixo. Mas como eu não posso girar, obviamente eu entendo que se eu trocar o ligante embaixo e colocar em cima, e o ligante em cima colocar embaixo, eu vou estar gerando uma nova organização espacial, por isso que a gente diz que eles são isômeros espaciais. Tudo bem? Se eu comparar o par de um lado com o par do outro, se os ligantes semelhantes estiverem do mesmo lado do plano, então se eu comparar R1 com R2, R3 e R4, e eu perceber que os ligantes semelhantes estão no mesmo plano, eu digo que você tem uma conformação cis. Se estiverem planos opostos, eu digo que tem uma conformação trans, beleza? Mas a questão não impede isso. A questão só pergunta se existe isomeria cis e trans na dupla. E não tem, porque esse carbono aqui, olha, tem dois ligantes iguais, tá vendo? Então, se ele tem dois ligantes iguais, ele não obedece à condição de ocorrência de, obviamente, os ligantes serem diferentes. Então, realmente, já dá para ver que não há isomeria cis e trans e o gabarito é a letra E. Beleza? Vamos juntos. A questão 28 é uma questão difícil. É uma questão onde ele fala da oxidação enérgica de um dieno. Lembra que um dieno tem duas duplas, tá? Então, é uma estrutura aí dita alcadiênica, né? Apresenta ali uma cadeia aberta onde há duas duplas. E ele diz que nessa oxidação enérgica, atuando ali o permanganato de potássio em meio ácido, tá vendo ou não? O permanganato de potássio é um agente oxidante, né? Ele cede oxigênio ao meio. Em meio ácido é um meio ali enérgico, né? Intenso. Ele diz que nessa oxidação enérgica, ele produziu o ácido propanóico e o ácido ali succínico, né? Na proporção de 2:1. Beleza? O primeiro passo é você dizer, pô, se tem que ser um dieno, é preciso que, obviamente, essa cadeia inicial, ela tenha aí, no caso, duas duplas. E isso não deu para eliminar nenhuma alternativa, porque todas aqui, ó, tem duas duplas. Mas tem uma maneira estratégica, antes da gente ir para uma análise mais, sabe, robusta tecnicamente. Entenda que os carbonos que eu tenho antes têm que ser os mesmos carbonos que eu tenho depois. Então, observe o ácido propanóico. Ó. Eu tenho 1, 2, 3. Se eu tenho aqui, obviamente, ó, duas moléculas de ácido propanóico, é porque o total de carbonos que eu tenho aqui é 6. Tudo bem? E vamos olhar agora o ácido succínico. Eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui 4 carbonos. Então, meus amores, se eu tenho no produto obtido um total de 10 carbonos, então o dieno inicial tem que ter também o quê? Vai 10 carbonos. Esse é o primeiro passo. E aí, quando você se toca nisso, você diz, espera aí, então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, essa aqui é possível. Vamos continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, isso aqui também é possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, falso. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falso. Eu já eliminei aí para 3 possibilidades, tá? Segundo ponto, quando você tem uma oxidação enérgica, é preciso entender que você vai quebrar toda a insaturação. Você vai fragmentar a cadeia. Porque, vamos lá. Imagina que eu tenho simplesmente esse alceno aqui. Ó. Vou colocar só para vocês visualizarem, tá? Você tem esse alceno aqui. Vou falar de um alceno, tá? Aqui, ó. E você coloca na presença de permanganato de potássio, que é um agente oxidante, em meio básico. Vamos dizer assim, meio básico, ou seja, levemente básico, meio neutro. Vamos colocar aqui, tá? Então, levemente básico ou simplesmente ali aproximando do neutro. O que é que isso significa, Aaron? Que quando você tem um agente oxidante numa temperatura ali mais baixa, né, mais frio, e no meio ali levemente básico, se aproximando do neutro, você tem uma oxidação que a gente chama de oxidação branda. Onde na oxidação branda você vai quebrar só π. Beleza? Só π quebra. E o que vai acontecer é que oxigênios vão entrar na cadeia na forma de OH. Você vai ter que sempre lembrar, quando você tiver um hidrocarboneto, um alceno, um alcino, um alcadieno, sofrendo oxidação, na hora que você, por exemplo, quebrar ligações, você vai colocar OH onde tiver agora espaços vazios. O Erozinho, então, vamos lá. Se eu quebrar essa π aqui, então eu vou estar simplesmente fazendo com que esses carbonos, cuja π foram quebrados, vão receber aqui oxigênios na forma de OH? Isso. Então, veja que você gerou aí um diol vicinal, que é, no caso, aí um diálcool, né, em carbonos vizinhos.
Isso é a oxidação branda, tudo bem? Mas quando a oxidação ela é enérgica, você tem que lembrar que, na verdade, você vai quebrar toda a insaturação. A oxidação enérgica é quando você pega o agente oxidante, como o caso do permanganato de potássio, que é o chamado reativo de Bayer, em meio ácido, concentrado, quente. Beleza ou não? Então, o reativo de Bayer aí, em meio ácido, quente, vai realmente produzir um processo enérgico. Então, você vai quebrar essa dupla. Quando você quebra essa dupla, você vai gerar dois fragmentos. Então, de um lado, você vai ter CH3, CH, e do outro, nesse caso aqui, né, você vai ter... Eita, deixa eu botar aqui só, vou esqueci de colocar um hidrogêniozinho aqui, não foi, pessoal? E do outro, ó, ali também, ó, tá vendo? Hidrogêniozinho assim, mais que eu esqueci de colocar ali a tetravalência do carbono, né? E do outro você vai ter a mesma coisa. Você vai ter CH3, né? CH. Tudo bem? E aí o que você vai fazer? Onde tiver espaço vazio, você vai colocar o H. Ao ponto, pessoal, que como ali tem dois espaços vazios, né? Porque você quebrou a dupla, você vai colocar aqui, ó, dois OHs. E vai gerar o que a gente chama de diol geminol, que é dois OHs, né? Geminando, partindo ali do mesmo carbono. E quando dois OHs estão no mesmo carbono, eles desidratam de forma intra. Então, o que vai existir é uma desidratação aqui, ó, intramolecular. Então, esse OH vai desidratar aqui, ó, com hidrogênio, vai acontecer perda de água e vai formar uma dupla aqui entre o C e o O. Então, você vai gerar, ó, CH3, ó, C dupla OH, gerando um aldeído. Aqui é a mesma coisa. Esse OH se junta com esse hidrogênio, tá vendo ou não? Deixa eu só apagar aqui, que ficou meio difícil vocês visualizarem. Então, ó, esse OH se junta aqui com esse hidrogênio, vai acontecer perda da água e você vai gerar aqui um aldeído, CH3, ó, o carbono forma uma dupla aqui com O para estabilizar e forma um aldeído. Só que veja que o carbono aldeídico, né, que é o carbono aldoxílico, ainda tem hidrogênio, então ele pode receber ainda oxigênio. Então, o agente oxidante ali enérgico, ele vai fornecer oxigênio para o meio. E aí o oxigênio ele vai atacar esse hidrogênio formando o quê? Um ácido carboxílico. Por isso que a gente diz que o aldeído ele oxida dando ácido carboxílico. Então, o que vai existir é que esse aldeído vai simplesmente, ó, gerar um ácido carboxílico. De tal maneira que quando você tem essa oxidação enérgica, pessoal, você vai ter claramente a condição de formar ali, por exemplo, um aldeído ou cetona, que depende da posição, né, onde essa dupla tiver. Porque se você tivesse, por exemplo, em vez do hidrogênio aqui, ó, tivesse um outro carbono, só para vocês entenderem, na hora que eu quebrasse essa dupla, você teria OH nesses dois carbonos aqui, ó, e a hora que desidrataria, ficaria C dupla O entre carbonos, formaria uma cetona. No caso aqui, não. Como eu quebrei essa dupla, tendo, no caso, esse carbono com hidrogênio, aí vai formar um aldeído e claramente vai gerar um ácido carboxílico, porque esse hidrogênio ainda está disponível aí para receber OH e pode claramente aí fazer com que haja uma oxidação contínua até que você consiga aí chegar à associação ali simplesmente com o ácido carboxílico. Tudo bem? Aí você diz, ok, Aaron, fizesse uma revisão sobre esse fato. Só me responde por que entra o OH, Aaron? Simples, porque esse meio aí aquoso, e o permanganato de potássio, na hora que ele tem um meio ácido, pessoal, ou até mesmo meio básico, ele libera oxigênios livres. E esse oxigênio livre, ele se junta com a água formando o H2O2. E o H2O2, pessoal, é uma estrutura simétrica que se decompõe fazendo com que haja a liberação da estrutura de grupos OHs. Então, esses OHs, nesses meios aí oxidantes, são eles que vão estar disponíveis para entrar na cadeia. Porque o oxigênio que foi liberado pelo agente oxidante se junta com a água, formando H2O2, que obviamente faz com que dentro desse processo aí simétrico libere OHs no meio. Não precisa saber disso, é só para você entender aí o contexto teórico que eu estou trazendo, tá? Diante desses fatos que foram aí colocados de uma maneira prática, de maneira bem objetiva, eu quero que vocês observem o seguinte. Veja que eu estou formando aqui, ó, um ácido propanóico. Então, esse ácido propanóico, pessoal, ele tem 3 carbonos. Lembra que o carbono onde a dupla é quebrada é o carbono onde vai formar a carboxila. Então, o carbono onde a dupla é quebrada é o carbono onde vai formar a carboxila, que vai formar o ácido, né? Que vai gerar o aldeído, que vai virar ácido, né? Já que é a oxidação enérgica. Então, claramente, onde essa dupla é quebrada tem que ter 3 carbonos para que eu possa formar aí o ácido propanóico. E como eu estou formando 2 ácidos propanóicos, vai ter que ter 3 carbonos de um lado e 3 carbonos do outro. Caramba, Heron, interessante isso, meu irmão. Então, no caso aqui, você tem que entender, do ponto de vista prático, que não poderia ser, por exemplo, só para vocês entenderem, a letra D. Porque na hora que eu quebrasse a dupla aqui, ó, só teria um carbono aqui na extremidade. Como é que eu vou formar um átomo de 3 carbonos aí, pessoal? Então já seria falso. Interessante, Heron. Mas espera aí, cara, pela mesma lógica, então não pode ser a letra B. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, na hora que eu formasse, quebrasse essa pi,
eu teria simplesmente a condição de formar aqui o ácido, que é um ácido com 4 carbonos. Mas espera, tem também um ácido succínico, né, que tem 4 carbonos. Então, eu tenho que ver essa junção de possibilidades, tá? É preciso pensar de maneira mais prática. Tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Aí você diz, mas peraí, Aaron, na hora que eu quebrasse essa dupla aqui, ó, também, eu teria simplesmente a formação de um ácido com 2 carbonos aqui, ó. Porque seria um carbono de um lado e um carbono do outro. Então, não seria o ácido succínico. Não seria, porque o ácido succínico tem que ter o quê? Vai 4 carbonos. Porque ele vai ter, ó, carboxila de um lado e carboxila do outro. Então, na verdade, e é interessante frisar isso, por que também não poderia ser a letra B no começo? Porque na hora que você quebra essa dupla, você vai formar aqui ó, um ácido monocarboxílico com 4. E aí já excluiria, porque não pode ser com 4, tem que ser com 3. E na hora que você quebrasse essas duas duplas, você teria aqui a formação de um ácido aqui ó, no meio, onde teria carboxila de um lado e carboxila do outro, formando um ácido, em caso dicarboxílico, com 2 carbonos. Né? Seria o etano dioico, que não é o ácido succínico. Beleza ou não? Então, no caso, o que, é que eu teria que ter? Olha que interessante, né? Eu teria que ter a quebra da dupla. Vou até apagar aqui para vocês visualizarem, tá? Onde essa dupla, ela se quebrasse, ó, quebrei. Na hora que eu quebrei, ó, eu vou formar aqui um ácido, ó, olha que massa, pessoal. Com 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. Então, aqui vai formar o primeiro ácido propanóico, tá? Veja que tem dupla aqui também, ó, que eu vou quebrar. Aí agora, olha que interessante. Se vocês perceberem, eu vou ter duas duplas quebradas aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter, no caso, ó, carboxila aqui e carboxila aqui sendo formado. Então, eu vou ter um ácido dicarboxílico com 4 carbonos, que é o ácido succínico. Caramba, era um interessantíssimo isso, cara. Oh, show de bola, né, pessoal? Show de bola de vocês observarem isso aqui, tá? Beleza? E veja que na hora que eu quebrei essa outra dupla, veja que eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, então eu vou ter um ácido propanóico do outro lado também. Sacou? Com 3 carbonos. Por isso que gera 2 ácidos propanóicos e um ácido succínico com esses 4 carbonos aqui no meio, porque vai gerar uma estrutura aí dicarboxílica, né? Carboxila de um lado, carboxila do outro. Por isso que a resposta é a letra A. Uma questão de um nível bem alto, uma questão que poderia trazer muita dificuldade para vários alunos e é preciso aí ter muita calma para respondê-la. Beleza? Então, matamos aí toda uma discussão bem abrangente sobre essa parte aí de oxidação enérgica, te dando até uma ferramenta de como você deve resolver essas questões envolvendo aí oxidação branda e enérgica, no sentido de você, na enérgica, quebra dupla ou quebra tripla, né, se for um seno ou alcino, coloca grupos OH e desidrata e forma ali simplesmente um C duplo O. Se tiver com hidrogênio, vai gerar um aldeído. Se não tiver com hidrogênio, se for entre carbono, vai formar uma acetona. Se tiver com hidrogênio formando aldeído, vira ácido carboxílico. Beleza ou não? Outro exemplo de oxidação enérgica é o ozônio, as chamadas reações de ozonólise, são oxidações enérgicas. Só que no caso do ozônio, se tiver zinco, não tem nada a ver com a questão, tá? Mas se tiver zinco, o zinco impede a oxidação do aldeído em ácido carboxílico. O zinco pega ali o oxigênio excedente e não deixa o aldeído virar ácido. E aí impediria, obviamente, da ozonólise com zinco que o aldeído virasse ácido, mas não tem nada a ver aqui, eu só estou complementando essa informação aí para vocês. Beleza? Vamos juntos. Erosito, a questão 29 é uma questão interessante, porque ela também traz um grau de dificuldade legal que envolve a parte de reações orgânicas. Se você perceber, ele diz assim, o 3-aminofenolato de sódio é um sal orgânico considerado um insumo importante em indústrias químicas, pois é precursor de compostos utilizados na obtenção de corantes fluorescentes, pigmentos para tinturas de cabelo, né, estabilizantes ali para a fabricação de termoplásticos. Um químico propôs a seguinte rota sintética para esse sal. Pessoal, veja só. Eu tenho aqui um anel benzênico. O anel benzênico ele é estável por ressonância. Você sabe que quando você tem esse ciclo com 6 átomos de carbono, apresentando ligações simples e duplas alternadas, que caracteriza justamente esse dito né, anel aromático, esses elétrons eles não estão estáticos, eles estão dinâmicos. Né? Eles estão simplesmente ó, se desfazendo e se refazendo, gerando um movimento contínuo, gerando um movimento ressonante, que gera nos carbonos uma estabilidade em função da uniformidade que eles vão apresentar entre si. Porque como os elétrons estão em constante movimento, gerando essa condição de ressonância, os carbonos eles passam a apresentar entre si comportamentos semelhantes. Então, eles acabam tendo uma estabilidade simétrica, uma estabilidade por ressonância, tá? Então, você tem que entender que o anel aromático ele é estável. Então, sendo estável, ele não vai tender a ter quebra da ligação entre carbonos. A cadeia aromática não tende a se desfazer em função da sua estabilidade por ressonância. Então, o que pode acontecer com o anel aromático é ele sofrer substituição. O que é uma reação de substituição? É você não alterar a ligação entre carbonos na cadeia principal,
mas você trocar um ligante pelo outro. É o que está acontecendo aqui, ó. Você tem aqui o hidrogênio que está sendo trocado pelo cloro. Tá vendo? Sem que o anel benzênico sofra modificação. Então, isso aqui é uma reação, pessoal, de substituição. A reação de substituição é característica de anéis benzênicos e característica de anéis aromáticos, né? E característica de alcanos, porque os alcanos eles não apresentam ressonância, mas eles só têm ligações simples entre os carbonos, que são regiões sigmas, que são regiões estáveis dentro desses eixos axiais. E, obviamente, não tendem a desfazer essas ligações. E aí os alcanos também, obviamente, procuram reagir por substituição, dentro de condições ali mais enérgicas, onde você tira o hidrogênio e bota outro ligando no lugar. Então, aromático e alcano tendem a ter ali, ou os derivados alcânicos, tendem a reagir ali por substituição, pessoal. É importante frisar isso, tá? A mesma coisa acontece em 2. Veja que eu só estou trocando o cloro pelo H. Então, isso aqui também é uma reação de substituição. Então, se você tivesse atento a essas duas situações, você já mataria a letra B. As etapas 1 e 2 correspondem à reação de substituição. Tá vendo? Então, daria para você conseguir realmente acertar nesse contexto. Agora, vamos lá. Letra A. O produto de interesse é um sal aromático e dissubstituído na posição orto. Veja, o produto de interesse é esse último aqui, ó, onde você percebe que quando você tem um anel benzênico, quando há um primeiro ligante, esse primeiro ligante é chamado de ligante orientador, ligante principal. Tudo bem? Então, se você observar, se eu chamo, por exemplo, esse grupamento aqui, ó, O menos Na+, como ligante principal, como ligante orientador, vamos estabelecer assim, ou, se você preferir, como o NH2 já estava desde o início, ó, ele sendo aqui o ligante principal, o ligante orientador, veja que o carbono no qual ele está ligado é o carbono 1. Beleza ou não? Então, o carbono ligado ao primeiro ligante ali associado dentro do anel benzênico, tem que ser no anel benzênico, né? Então, quando você tem um primeiro ligante associado ao anel benzênico, esse primeiro ligante vai estar associado ao carbono 1. Por exemplo, no anel benzênico, o que é o carbono 1? Não existe. Todos os carbonos aí são iguais. Mas se você coloca o primeiro ligante, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de X, aí esse carbono aqui fica 1. Os carbonos vizinhos, ser chamados de carbonos 2, passam a ser chamados de posição orto. O carbono sucessivo, que passa a ser a posição 3, é chamado de posição meta. E a posição oposta, que é a posição 4, é chamada de para. Então, no caso aí, você tem o anel benzênico que está dissubstituído, né? Porque você tem duas substituições. Você tem aqui o grupo amina e você tem esse grupo aqui, ó, associado à estrutura de um alcoóxido, tá vendo? Ó, O menos Na+, caracterizando aí um composto iônico, mas está na posição meta, não está na posição orto. Ele é um sal, porque você tem aqui claramente a condição associada a um fenol. Tá vendo que aqui eu tenho um anel benzênico ligado ao H, era um fenol. O fenol ele tem natureza ácida. Quando você coloca um fenol para reagir com a base forte, ele neutraliza, hein? Ele consegue neutralizar. Então, no caso aqui, ó, eu vou ter H+, com H- formando água e claramente originando um sal, que no caso aí não é nem um alcoolato, né, pessoal? É, no caso, um fenolato, né? É um fenóxido, porque é um sal derivado do fenol. Então, você tem ali, ó, O menos Na+, tudo bem? De tal maneira que você percebe aí, quando você tem um grupo fenólico, você pode formar um sal. É um sal aromático, dissubstituído, né? Porque tem duas substituições, mas não é na posição, no caso aí, orto, é na posição meta. Beleza ou não? Então, tem que se ligar, ó. A posição 2 aqui é orto, a posição 3 aqui é meta, a posição 4 é para. Tanto no sentido horário, quanto no sentido que vai anti-horário, não tem diferença alguma, desde que você já tenha o primeiro ligante. Então, você já cortaria aqui, apesar de ser um sal aromático, sim, é um sal aí de fenol, é um sal fenolato, né, um fenóxido, você não tem a posição orto, tá? A etapa reacional 3 corresponde a uma reação de oxidação. Pessoal, se você percebeu, a etapa 3 você está tendo perda de oxigênio. E quando você perde oxigênio, você, na verdade, está trazendo aí uma condição, inclusive, de gerar um vínculo que pode ser uma redução. Porque na química orgânica, oxidar significa ganhar oxigênio ou perder hidrogênio. E reduzir é o oposto. É quando você ganha hidrogênio ou perde oxigênio. Você poderia até determinar o NOx, associado, por exemplo, aqui ao N. E você vai ver aqui, por exemplo, o NO2, você tem aqui, ó, o N, que junto com o oxigênio, ele vai positivar. E quando você tem o NH2, o hidrogênio positiva e o N negativa. Porque o N é mais forte que o H. Então, o nitrogênio está indo de positivo para negativo. Então, está gerando ali uma redução. Não é uma reação de oxidação associada ali àquele componente, tá? Mas, tudo bem. O composto formado na etapa 3 tem forma molecular CC-H4NO. Pessoal, veja só. Será que realmente só tem 4 hidrogênios? Eu acho que não, né? Poderia analisar só pelo hidrogênio, porque, ó,
em cada carbono aqui, ó, tem um hidrogêniozinho, né? Lembra que esses carbonos são sp2, tem uma dupla e dois simples? Então falta o hidrogênio aí para estabilizar. E aí, ó, só no anel benzênico tem 4 hidrogênios. Fora o hidrogênio aqui do OH e fora os 2 hidrogênios aqui, ó. Então tem um total de 7 hidrogênios, não tem um total de 4. Beleza? Então, falso. E a etapa reacional 4 é realizada através da reação com ácido forte, não com a base, né? O fenol tem uma natureza ácida e vai reagir ali com uma base forte para produzir um sal. Então, no caso aí, não é com ácido forte, é com a base. Então, é uma questão também que exigia um conhecimento técnico bem abrangente, né, bem amplo, é uma questão considerada aí também mediana para difícil, beleza? Então, gostei aí de trazer essa relação aí para vocês. Questão de número 30. A questão número 30 é uma questão em que a gente pode ir por partes, eliminando os itens, sabe? Porque, vamos com calma aqui analisar. Ele diz que a testosterona, pessoal, está dentro dos grupos, né, esteroidais, né, dos grupos de esteroides, né, associados ali a partir do colesterol, e ele diz que é formado por 4 anéis fundidos. Fundidos é quando eles têm carbonos em comum, né? Você tem ali ciclos que estão ali tendo carbonos em comum. Então, por exemplo, esses 4 anéis aqui estão fundidos, tá vendo? Eles estão compartilhando carbonos em comum. Esse aqui também, ó, 4 anéis fundidos. Esse aqui também. Esse aqui também. Agora, esse último não. Veja que esse anel aqui, ó, ele não está fundido aos outros, porque eles não estão compartilhando aqui carbonos em comum. Tudo bem? Então veja que ele está isolado, né? Ele está isolado dos demais. Então isso aqui já é falso. Tudo bem? Veja que ele diz que tem que ter a função que vai cetona. Se tem que ter a função cetona, tem que ter uma carbonília, um C duplo O entre carbonos. E aí você diz, pô, Eranzinho, mas aqui tem cetona, aqui tem cetona, aqui tem cetona, aqui tem cetona. Mas tem um detalhe. Veja que ele diz que essa cetona tem que ter uma insaturação conjugada. O que é uma insaturação conjugada? Tem uma alternância com ligação simples. Então tem que ter o grupo cetônico é simples para depois uma dupla, tá? Para ter uma conjugação. Então, veja que a letra A tem conjugação, mas a letra B não tem. A letra B não tem conjugação. Você percebe que tem a carbonila tem simples para depois vir um carbono com dupla. Então, eu já sei que esse aqui é falso. Ok? Ah, Erozinho, mas a letra D também, ó. C dupla O, simples para depois vir uma dupla. Não tem alternância, era para ser a carbonila, as simples para depois vir a dupla. No caso aqui, ó, tem 2 simples, então não tem a conjugação. Tudo bem? Mas a letra A e a letra C procedem. Além disso, ele diz que tem que ter a função álcool e um carbono secundário. Pessoal, um carbono secundário, galera, é um carbono que está ligado a outros 2 carbonos, né? Esse carbono aqui, ó, que está ligado ao H, porque a função álcool é quando você tem um carbono saturado ligado ao H. E, no caso, esse carbono aqui é saturado, tem 4 ligações simples, está ligado ao H. É uma função álcool. Só que esse carbono é primário. Ele só está ligado a outro carbono. Então, se esse carbono é primário, esse álcool aqui é primário. Então, esse aqui é falso. Então, por eliminação, eu chegaria à letra A. Veja que esse carbono que está ligado ao H é um carbono saturado, pertence à função álcool, mas ele está ligado a 1 ou ele está ligado a 2, ele é um carbono secundário. Então, esse álcool é um álcool secundário, o que faz realmente com que você consiga aí matar a alternativa letra A. Então, por eliminação, você ia e conseguia chegar à resposta aí de maneira devida. Tudo bem? Então, conseguimos aí concluir essa questão 30, conseguimos concluir a prova, né, de uma forma integral, e eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Compartilho aqui o meu Instagram do curso para vocês seguirem. Então, será um prazer tê-los lá. A gente sempre coloca informações ali bem importantes para vocês terem orientações acerca não só dos perfis técnicos das provas, como também dicas que relacionam a conhecimentos que são necessários para uma preparação aí adequada. Aqui está simplesmente meu site, o canal do YouTube, que vocês estão aí acompanhando, meu WhatsApp. Fique à vontade de mandar mensagem quando vocês acharem pertinente. É sempre um prazer aí conversar com cada um, e inclusive o WhatsApp também das pessoas que trabalham comigo na coordenação. Então, fico aí muito agradecido, valeu pela atenção e vamos juntos. Espero que a gente consiga aí encontrar várias outras situações para se comunicar.